Olá, pessoal! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Érica Alvarenga Eu sou Fernanda Romão. e juntas vamos apresentar para vocês o Resenha com Elas, com um tema muito interessante que eu tenho certeza que vocês não conhecem, não têm a mínima ideia de onde ele surgiu e que nós vivemos isso há muito tempo na nossa sociedade. Né, Fê? Exatamente. E aí, para isso, nós temos duas convidadas. A doutora Gabriela, nossa promotora aqui da cidade de Itapevi, e a nossa querida Tenente Coronel Sandra, que também veio a brilhantar o nosso podcast hoje. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui conosco. Isso aí. Nós é que agradecemos, né? Então, esse assunto, ele não é só sério, mas ele é necessário e ainda pouco falado. Economia de cuidado é algo que é totalmente invisibilizado, né? Ninguém sabe o que é. E aí nós resolvemos fazer esse podcast para trazer a vocês algumas informações importantes. Ao meu ver, a economia de cuidados é uma das principais causas da desigualdade entre homens e mulheres. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, com a ajuda das nossas convidadas. Economia de cuidado, para a gente ter uma ideia, é tudo aquilo que envolve o trabalho de cuidar de filhos, da casa, de idosos, de pessoas doentes, do ambiente ao nosso redor. Por muito tempo, e ainda hoje, esse trabalho foi e é associado quase exclusivamente a nós mulheres. Nos anos 80, esse trabalho era considerado invisível, fazia parte das obrigações naturais da mulher e não entrava na conta do PIB, dos direitos trabalhistas, nem do reconhecimento social. Não é isso? Isso mesmo, Fê. Eu acredito que as nossas mães viveram muito isso sem ter a mínima ideia do que seria. Por exemplo, a minha mãe, ela era uma dona de casa, ela não trabalhava fora. Meu pai foi sempre o provedor. E para eles, naquela época, estava tudo bem. A gente teve uma mudança, mulheres conseguiram e conquistam até hoje seus lugares com muito afinco, com muita luta, com muita dedicação diária. E eu acredito que seja uma evolução. A gente queria saber a opinião de vocês sobre isso. Primeiro, a Tenente Coronel Sandra. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer voltar a Itapevi, essa cidade que tanto me acolheu, né? Mas quando nós falamos em economia de cuidado, a gente tem que pensar no seguinte: por que não é remunerado? Porque há um consenso de que é amor. Entende? Então, é natural. A figura da mãe, a rainha do lar, entendeu? Então, a rainha do lar, ela não precisa receber por isso. Entendeu? Faz parte da sua natureza. Claro, isso é um equívoco, né? Mas a partir do momento que a gente tem um consenso na sociedade de que isso faz parte da natureza feminina, a gente invisibiliza. Sim. E quando a gente invisibiliza, a gente não contabiliza. Né? Há uma mudança? Evidentemente que há uma mudança, mas tem um dado que é cruel. Né? As mulheres, elas trabalham 3 vezes mais do que os homens. Quando se soma, né, o seu trabalho formal à economia de cuidado, né, ou seja, aquilo que ela faz dentro da sua casa, que é o cuidado com os filhos, ou seja lá, enfim, com o idoso. O idoso hoje é uma realidade no Brasil, as pessoas vivem mais. Logo, quando se soma, né, o IPEA, quando soma isso tudo, verifica que as mulheres trabalham 3 vezes mais. Elas trabalham o triplo do que os homens. Então, é preciso falar sobre isso, né? Isso é só um primeiro, né? Um primeiro desses dados dos que a gente vai falar aqui hoje. E a doutora Gabriela? Bem, primeiro também, né? Gostaria de agradecer a presença, sempre um prazer estar aqui com vocês. E ainda mais falando sobre esse tema que é tão importante, é pouco realmente conhecido e debatido, né? A gente hoje não, como vocês falaram, não fala sobre isso e ao mesmo tempo nós fazemos isso, né? Sim. E dessa forma é até cruel, assim, invisibilizado, porque é como se a mulher tem um dom para o cuidado, a mulher, quando na verdade é uma construção social e que justamente é um pouco do que Fernanda trouxe, que é o que coloca a mulher
dificulta, digamos, o crescimento dela. Porque se você tem que dar conta de 3 vezes mais do que outra pessoa, naturalmente você dificilmente vai conseguir galgar, né, chegar nos mesmos locais. Então, por isso que é tão importante que a gente fale, assim como também a questão que começou a ser falada agora da carga mental, principalmente, né, feminina e materna, que entra também um pouco nesse conceito aí. Então, por isso, obrigada pelo convite, porque é um tema muito importante que é preciso realmente jogar luz, para que as pessoas cada vez mais vejam, entendam e, assim, aprendam a conviver com isso e redividir algumas tarefas necessárias, né? Muito bem. E eu queria saber de vocês, como é que a economia de cuidado entrou na vida de vocês e como que vocês conseguiram alcançar, né, o profissional, né, o topo do profissional de vocês na área de vocês. Pode falar, doutora. Fer, é uma coisa muito naturalizada, né? Então, evidentemente que eu sou bem mais velha que a doutora, que a doutora Gabriela, né? Então, digamos que a minha geração e a dela há uma diferença. Então, eu sou de uma geração dos anos 70, né? Nasci em 73, eu sou uma criança dos anos 70 e uma adolescente dos anos 80. Né? Então, o extraordinário é você pensar em sair disso. Sim. Entendeu? O natural é você aprender, né, com a sua mãe, né, como administrar uma casa. Isso é o natural. E eu seria hipócrita de dizer que isso não aconteceu comigo. Né? Ainda sendo do interior, né? Eu sou do interior de São Paulo, e isso era o mais natural. Né? As meninas vão aprendendo com as mães. E a minha mãe tinha uma frase, né? Eu até vou colocar ela para assistir, que eu vou falar uma frase que eu aprendi com ela, mas ela sempre falou isso, e certamente ela aprendeu com a mãe dela, e vem de gerações, né? Você tem que aprender a fazer para depois aprender a mandar. Entendeu? Então, quer dizer, independente da profissão que eu escolhesse, qual seria a prioridade? Aprender. Aprender a fazer. Ou seja, essa economia de cuidado, que a gente fala economia de cuidado hoje, mas esse cuidar do lar era a prioridade. Para quem nasceu né, nos anos 70 e foi criada nos anos 80. Né? Então, o extraordinário é você buscar uma profissão. O que é diferente hoje. As gerações de hoje, o natural é buscar uma profissão e o extraordinário é somar as duas coisas. Sim. Isso é fantástico. Nós devemos incentivar que seja assim. Por quê? Hoje, no mundo, o que nós temos? A idade produtiva de 24 anos até os 55 anos, digamos assim. Né? Essa é a análise que é feita. Então, dos 24 aos 55 anos, mais ou menos, nós temos 55% das mulheres trabalhando. Quando você inverte o polo, você coloca a mesma faixa etária, dos 24 aos 55. No caso dos homens, 93% dos homens estão trabalhando formalmente. Cadê? Olha Tá a vendo como a diferença. conta é diferente? Né? Cadê Já os não outros bate, 40 Conta não bate, né? 30 e tantos por cento de mulheres que deveriam estar aqui? Elas estão trabalhando. Só que com a economia de cuidado não remunerada. Sim. E não vista. E não Invisível. vista, invisível. Né? Mas espera aí, enfim, olha como é importante esse tema. O Enem de 2025, acho que o de 2023, 22, 23, foi justamente esse o tema da redação do Enem. Interessante. A invisibilidade da economia de cuidado. Olha. É uma pauta importante? Extremamente importante. Então, não é que a economia de cuidado entrou na minha vida, Fer. Na verdade, né, Érica, ela já era intrínseca pela minha formação. Sim. Nossa Né? formação. O né? Minha da buscar, né, a profissão é que foi É o diferente. extraordinário. Diferente da doutora, com certeza. Vamos lá, doutora. Gabriela. Sandra, é sempre um prazer estar nos eventos com você, porque você sempre traz dados que enriquecem muito o debate, né? Eu acho isso sempre Muito. fantástico, não poderia deixar de pontuar. Em casa eu já tive uma criação um pouco diferente, apesar de a gente pensar minha avó e minha mãe, mas minha avó foi promotora, o primeiro concurso dela foi para o Ministério Público. Então, Olha. em casa a gente já tinha essa visão de mulher tem que trabalhar na rua. Mas ainda assim é aquilo, as coisas de casa ainda cabem à mulher fazer. Então eu tive a oportunidade, o grande privilégio de ser criada numa família de mulheres que trabalhavam fora, quando ninguém trabalhava fora, né? Difícil você ter. Eu vejo minhas amigas da minha geração, anos 80, 90 ali, terem avós que trabalhavam, mas eu via também que esse trabalho de casa seguia ali.
E é interessante que a gente vai aprendendo a lidar com isso e vai chegando um pouco no que a gente estava falando antes de começar. Isso vai puxando uma carga excessiva para as mulheres e a gente vai colocando aqueles rótulos de mulher guerreira, aguenta tudo e faz tudo. Quando, na verdade, né, Fernanda e Erika, a gente sabe que estava falando sobre isso, né, Fernanda? Não é bem assim, porque a gente cansa uma hora, né? O que é natural. Então, assim, pessoalmente, na época de estudar, eu estudei, tive todo ali o apoio familiar para conseguir ir, e à medida que eu passei, fui promovendo e viajando, morando fora e voltando, eu brinco que eu aprendi a dormir pouco. Dormir é necessário, muito, inclusive, né, Porque Fê? para dar conta e você ir fazendo e performando, né? É. Hoje eu acho interessante que a tecnologia, eu, por exemplo, sou super adepta a aplicativo, então eu não piso em mercado, tudo você faz hoje por aplicativo, né? Você consegue fazer. Viu como as gerações são diferentes? Exatamente. E eu Eu já, tenho lista aí. eu tenho que ir no mercado. Essa listinha. Nossa, tem mais de ano que eu não piso, mas o que eu acho interessante apesar dessa economia de tempo que a gente tem, é um tempo que não volta para você. Você volta para performar em outras coisas. Exato. Então, assim, Dólar. parece que você nunca descansa, mas você ganha aquela uma horinha que você não vai no mercado, você tem outras. Então, assim, Eu E tive, você, Fê, como é então, que foi aqui a sua eu tive uma experiência? experiência e eu comecei a tomar visão da economia de cuidado quando eu era casada, meu marido era médico e eu já era advogada. E tínhamos uma pessoa que ajudava a gente no dia a dia, né? Só que no final de semana, todo mundo tem que descansar, menos a economia de cuidado, é invisível, né? Então, estávamos lá e a pia tava aquela coisa, né? Porque eu não tenho costume de fazer o almoço e lavar. Então, a pia vira aquela montanha. E já cansada, né? E almoçamos e a pia lá. E aí, o meu ex-marido, né? Na época, ele disse assim: vou te ajudar. Quando ele me disse essa palavra, vou te ajudar, eu me senti tão humilhada naquele momento, porque como é que ele ia me ajudar se ele também almoçou, se ele também sujou a louça e vai me ajudar? Então, naquele dia em diante, eu passei a ver essa situação de uma forma diferente. Não, você não vai me ajudar. Você tem obrigação também de fazer, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a ver essa situação de uma forma diferente, né? Porque assim, e foi o que a Major, desculpa, Por a favor. Sandra disse, é amor, né? Hoje, eu faço para minha filha por amor, eu faço para o meu namorado por amor, né? Eu levo café na cama, eu faço as coisas, Mas é uma mas escolha, é Fê. por amor, É uma escolha. né? Não é obrigação. Exatamente. É uma Então, escolha. Não foi uma determinação, uma divisão sexual do trabalho. É uma escolha. exatamente, Entendeu? exatamente. E é justamente isso que a gente precisa respeitar. Né? Desculpa, eu acabei interferindo, me perdoe, mas Imagina. assim, esse é o conflito que nós temos quando a gente fala que o próprio feminismo, ele nos permite essa escolha. Entendeu? Exatamente. Então, eu não tenho obrigação de não fazer porque eu sou feminista. Não. Eu tenho a possibilidade de escolher. Isso é muito importante. Né? Você faz porque você quis, é uma escolha. Então, se uma garota da geração mais nova, por exemplo, a minha filha, 21 anos, a outra 18 e tal, enfim, 19, ela vai deixar de fazer porque vai ser criticada porque nós não podemos? Não, não é nada disso. Entendeu? Esse é o grande diferencial, é entender que a gente tem a possibilidade de escolher, coisa que, por exemplo, a minha mãe já não tinha. Exatamente. Nossas mães não Entendeu? tinham Nossas essa mães não escolha. teriam, né? A sua trabalhava fora, a minha não trabalhava. Eu vou trazer uma curiosidade, né? Eu sempre trago uma curiosidade, né? Daqui a pouco. Né? A gente está falando de economia de cuidado e é muito interessante, nós estávamos conversando antes. O Prêmio Nobel de Economia desse ano é de uma mulher que escreveu sobre economia de cuidado. Entendeu? Realmente é uma pauta É importantíssima. uma pauta importantíssima, porque para trazer visibilidade a um tema invisível. É. Né? A gente pode pegar o Brasil, por exemplo, né? Afinal de contas, eu tenho estudado bastante essa área, né, para ajudar a outra filha. Mas a gente pega o Brasil, na nossa revolução tardia, né, revolução industrial tardia, né, as pessoas que foram para as fábricas foram mulheres e crianças, em grande parte.
entendeu? Foram mulheres e crianças. Por quê? Porque se pagava um terço do valor, Uhum. entendeu? Isso é invisível, Também. né? Então, eu pago um terço do valor, eu tenho a mesma produtividade pagando um terço do valor, né? E depois, quando ela sai daqui, depois de 18 horas, porque naquela época a gente não tinha um regime, né, de trabalho solidificado por meio da legislação, então depois que ela sai daqui, ela ainda vai cuidar da casa. E na nossa construção social, né, o Brasil, as mulheres, elas são um complemento. E aí um outro dado interessante, né? Quando a gente lê a história da educação no Brasil, eu falo demais, vocês podem cortar meu microfone. Quando a gente lê 5 minutos, 5 5 minutos. minutos. Quando a gente lê um pouco sobre a história da educação no Brasil, quando se tem, né, as reformas da educação e se cria o curso normal, a gente tem naturalmente mais mulheres. Por quê? Porque o curso normal era para o ensino infantil. Quem sabe cuidar? Estão entendendo? Então, assim, a gente vai trazendo uma sociedade que coloca a mulher, ainda que quando ela se profissionaliza, mas ela se profissionaliza para cuidar. Então, nós tínhamos muito mais mulheres e ganhavam menos. Por quê? Porque a mulher, a normalista, né, que a gente chamava, essa normalista, ela vai complementar o salário do marido. Tem um ex-governador, e eu vou prometer que é a última coisa que eu falo no momento, tem um ex-governador de São Paulo, que quando teve, no final dos anos 70, nos anos 80, nós tivemos muita greve de professores, né? E ele dizia o seguinte, que a mulher não ganhava mal, a professora não ganhava mal, ela era mal casada. Casou mal. Lembro dessa figura, né? Então é isso. Sua experiência já foi? Então, eu tenho Falo mais demais. eu tenho mais uma experiência. Cortar o microfone. A minha mãe, ela ficou 3 meses internada no hospital. E eu tenho um casal de irmãos. Eu sou a mais velha, tenho um irmão do meio e uma irmã mais nova. Durante esses 3 meses que a minha mãe ficou no hospital, eu e a minha irmã intercalamos as noites. E o meu irmão, se ele passou 1 ou 2 noites com ela, foi muito. E outro dado importante, né? Nesses 3 meses que eu fiquei nesse hospital, a gente acaba fazendo laços, né, com os pacientes vizinhos. E assim, 99% dos acompanhantes dos enfermos eram mulheres que acabavam deixando seus trabalhos, saindo dos seus trabalhos, para ficar ali cuidando, né, do seu ente querido. Então, assim, você vê mais uma vez, né, como essa economia de cuidados é gritante, né? Os homens realmente eles não fazem a menor questão, ou não sei como é que Não funciona fazem ou não isso. faziam? Não fazem. Você acha que Eu eles não não acho fazem? não doutora? fazem questão. Desculpa. Não O que eu pode, por acho, favor. eu acho que assim, é uma construção cultural tão enraizada que é assim, o natural é que a mulher tenha o dom de cuidar. O natural é que a mulher tenha a maternidade latente. Hoje, agora, a gente começa a discutir sobre isso, sobre a mulher não querer ter filho. Assim, é uma coisa que se você falar para trás, a pessoa vai dizer, nossa, que absurdo. É como se seu valor dependesse disso, quando na verdade não deveria. Então, eu acho que é uma construção social tão pesada, assim, de um machismo estrutural mesmo, que coloca a gente, inclusive, mais que a gente entre no mercado de trabalho, mas dificilmente ocupa os espaços de poder, que é quem vai pensar as políticas públicas para colocação no Modificar isso. mercado e mudar isso tudo. Então, na minha visão, tudo isso é como se fosse uma máquina invisível, assim, que vai botando a coisa dessa forma, como se o natural fosse isso. Como se a mulher tivesse o dom de cuidado e o homem não. O homem não sabe cuidar. O homem não... Então, eu fico pensando muito sobre isso dentro da minha casa, de como mudar esse paradigma. E dar espaço para, no caso, meu esposo vai fazer. Em casa, a gente tem as divisões das tarefas de casa na ponta do lápis. Isso é meu, isso é seu. Se você não fizer, vai ficar sem fazer, porque eu não vou fazer. Só que eu acho que a gente tem que começar a aprender com isso em relação não só a dividir em casa, mas não criticar o outro na rua. Porque o que a gente vê muito mas não sei quem, a criança tá mal vestida. Cadê a mãe dessa criança? Por quê? Tem um problema na escola, a escola liga para a mãe. Por quê? Ligue primeiro para o pai, comece a dar oportunidade. E para as mães eu digo sempre, deixe o pai fazer da forma que ele tiver que fazer.
Porque senão nunca vai mudar, porque a gente quer fazer, quer que Sim. seja feito do nosso jeito, É. isso também atrapalha um pouco. Muito interessante ela falar que na casa dela ela tem essa divisão. Eu não E tive na isso na ponta- minha casa. e na ponta E do ponta lápis, do lá na lápis, eu ponta do também lápis. tenho certeza que a gente não viveu isso. Mas, Tenente Coronel, viveu isso? Não. Isso é muito legal a gente ouvir. E a gente tá falando da Gabriela, a gente tá falando de pouca diferença nossa. E eu posso falar em relação à minha filha também. Ela tem 19 anos, hoje ela mora sozinha. E eu vejo ela, às vezes ela me liga no celular, a gente faz uma call e ela tá lavando a louça, ela tá arrumando a cama dela, coisa que ela não faz em casa. Mas na casa dela nova, ela faz. E eu perguntei para ela sobre esse assunto. Filho, você sabe o que é economia de cuidado? Ela não soube me falar o que é. Eu tive que explicar para ela. E ela falou assim, e eu perguntei, como é que será a sua vida quando você tiver um companheiro, quando você casar, quando você tiver alguém morando com você? Você acha, mãe? Natural. Ela respondeu de uma forma tão natural. Assim, naturalmente, eu vou fazer uma coisa, ele vai fazer outra. Não existe ele me ajudar. Existe a divisão de tarefas e o compartilhar uma vida a dois. Sabe? Então, é uma geração que ela já tem isso arraigada nelas. Eu não sei se é só a minha filha, não sei se outros também pensam dessa forma. A Fernanda tem uma de 10 anos, você tem uma de 22. 21, É, Doutora Gabriela tem um menino, né? É. E aí eu até, desculpa te cortar, imagina. ia perguntar para a doutora Gabriela como é que ela vê essa educação do filho, né? Eu penso muito nisso, né? Assim, a gente tem que cuidar para que seja eu brinco sempre, um adulto funcional. Então, assim, na minha casa, hoje, por acaso, eu estava na rua e comprei para ele uma pá e uma vassoura. Ele brinca de cozinhar, quando a gente está brincando, ele brinca de dar banho no boneco. Porque um dia, se ele quiser ter a casa dele, ele vai ter que varrer casa, igual todo mundo, ele vai ter que aprender a fazer a comida dele. Então, eu acho que a gente tem que começar a colocar pra gente e pra fora esses conceitos de que as pessoas. Não existe isso que é de menino ou de menina. Sabe assim, coisa de casa é adulto funcional, todo mundo tem que saber fazer. Gente, adorei, adulto funcional. É, funcional. E é uma realidade, né? sim. E tem coisa que ninguém vai gostar de fazer. Passar roupa, não conte comigo. Eu saio amassada, mas eu não passo. Sabe que a minha filha mora sozinha porque ela mora em Franca, né? Tá lá na faculdade e tal. E eu falo para ela, filha, como assim? Vocês não passam roupa? Não, aqui nós, né? A galera lá da faculdade, né? Nós somos do movimento que não passa roupa. Mas hoje você pode comprar várias peças que você não Exatamente. precisa passar. Mas eu Vários acho tecidos acho que você não precisa interessante passar. porque, né, para nós não tem Gente, que a passar minha mãe roupa. passava Minha mãe fala isso pra calcinha. mim também, sabe? A minha mãe passava calcinha. Eu brinco com a minha calça jeans, não se passa a calça jeans, o jeans já tá ali pronto. Não. Toalha, tem muita gente que não passa, enfim. Hoje em várias dia é coisas. muito mais fácil. Passa assim. Tem muito mais Passa assim. facilidades, né? Antigamente você tinha que ter uma roupa, como é que era? Que era aquela que deixava Gico, quase... Gomar, engomada, né? Existiam, Nossa, né, meu as Deus do engomadeiras, céu, né? Isso aí era uma imagina. profissão. É. Era uma Minha profissão. avó fazia isso. Mas se a gente Imagina pega, hoje não a gente precisa ter fazer muito isso. longe. O que era o presente das mães? Era ferro de passar. Sim. assim, coisa de... Era ferro de passar, era, sei lá, né, o liquidificador, né? A enceradeira foi uma evolução. Meu Sim. Deus. Não, foi uma evolução, porque usava-se o escovão, né? Acho que não é da geração de Não, vocês, é mas minha, enfim. é minha. né? Na minha Então, casa era aquele vermelhão. Exatamente, aí e a passava o gente tinha- escovão, né? Eu tinha uns 7 anos, né? Pode contar aqui mais uma história? Acho que eu tinha uns 7, 6 anos. 5 né? minutos. 5 minutos. Uns 7, 6 anos e tal. Enfim, eu me lembro bem, a gente morava numa casa que tinha uma garagem, então minha mãe encerava, minha mãe era, nossa, até hoje, né? Minha mãe tem 82 anos e ela, assim, enfim, a casa era sempre muito bem limpa, aquele negócio de cera, né? Comeína, né? Aquela cera. Ainda bem que essas coisas não existem mais, pode falar que não é propaganda, né? E, Porcelanato vem em boa hora, né? aí eu lembro que tinha uma enceradeira em casa, e a enceradeira naquela época, gente, se você encostasse nela, dava choque, né? E se você erguesse o cabo da enceradeira, ela parava de funcionar e começava a rodar sozinha. Na minha cabeça, se eu fizesse isso, ia ser sensacional, né? Porque eu conseguiria brincar de gira-gira com a própria enceradeira, né? E aí eu pedi para minha mãe passar a enceradeira. Ela, deixa eu passar. Minha mãe, beleza. O que eu fiz? Eu ergui a enceradeira, segurei, aí a minha mão grudou, porque deu choque, obviamente, né? E fiquei num choque eterno, assim, que não parava. Imagina, né? Precisou o vizinho atravessar a rua, desligar o relógio da luz, que tinha grudado na enceradeira, né? Se você pensar que hoje você tem
um aspirador de pó, que é um E anda- robô, e você liga ele, e ele bate, 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 bate. Você pode colocar até um gato em cima, ele vai Então, girando pela sua casa, ele limpa a sua casa, e você não precisa nem estar na sua casa. sim, ele Olha, faz a leitura, né? exatamente. Então, olha só como era interessante, né? Você ter uma enceradeira. A mãe tinha também. Esse é o tipo de coisa que a própria sociedade construiu, porque eu tenho um mercado voltado para essa dona de casa. Tem uma frase da nossa única ministra do STF, né? Carmen Lúcia, que ela diz o seguinte, né? Os legisladores estão sempre tentando fazer alguma coisa para sobrar mais tempo para a mulher. Logo, eles não entendem que a economia de cuidado tem que ser algo equânime, né? Uhum. Então, eu vou votar uma lei, né? Os legisladores são todos preocupados em votar uma lei para que a mulher possa sair mais cedo, para chegar em casa mais cedo, para poder ter tempo de cuidar da casa. Continuar trabalhando, né? Exatamente. Ou seja, a gente não tem essa visão de que isso deveria ser dividido. Entendeu? Ainda continua, o próprio legislador coloca na mulher esse peso de ser alguém responsável pelo cuidado da casa. Né? Para a gente ver como é invisibilizado, a PEC das domésticas é de 2013. A gente pode pegar esse gancho seu de trabalho fora de casa em casa, né? Uhum. Somar esses dois para a gente já jogar o burnout. Com certeza. Vocês sabem que eu estava vendo uma reportagem sobre entrando no burnout, Sim. nesse tema, a chamada geração sanduíche. Já ouviram falar? Não. É justamente essa geração que a gente vai vindo com a idade, que os filhos ainda demandam da gente e os pais começam a demandar. Então fica aquela, geralmente a mulher cuidadora, né, ali literalmente imprensada. E é isso, não tem como você não ter um burnout, porque é humanamente impossível você dar conta de tudo isso e tá ali totalmente imprensada. Quando eu vi, eu falei, nossa, várias coisas que a gente vai vendo as discussões surgindo e que antes não se falava. Realmente, porque é isso que vai acontecendo, né? Você Sim, vai ali. você vai acumulando funções. Exato. E são Sim. coisas naturais, como Sandra falou, os idosos vão ser uma realidade maior. Nossa, geração sanduíche. E É. Eu há pouco tempo. Deixa eu contar uma experiência de burnout. Eu há aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando com todas as funções de casa, cuidando de filho. Eu cheguei em um momento que eu não conseguia entrar no escritório que eu precisava estar naquele dia. Eu tive uma crise, não chamo de crise de pânico, mas eu comecei a chorar. Eu entrava no escritório e falei assim, gente, eu não consigo ficar aqui. Eu já tinha ouvido falar de burnout, mas eu nunca tinha passado na pele isso. E é um sentimento tão que você se sente muito incapaz. Que você faz aquilo todo dia, só que chega uma hora que você não consegue entender em que nível de sufocamento que aquilo tá te dando, aquele nível de não consigo mais, você sempre vai, não, hoje é só mais um dia, eu vou dormir, amanhã vai melhorar, eu vou conseguir. Eu cheguei num nível que eu não conseguia entrar no local. Eu tentei entrar 3 vezes no escritório, não consegui. Aí eu chamei uma pessoa e falei assim, olha, eu preciso ir embora, eu não consigo ficar aqui hoje. E depois daquele dia eu tive que conversar com a pessoa que eu trabalhava para, falei assim, olha, infelizmente eu não consigo mais trabalhar aqui. Eu preciso cuidar de mim, da minha saúde mental, e não é o dinheiro, sou eu. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar minha casa, eu não consigo trabalhar, e principalmente eu não consigo cuidar de mim, que sou a pessoa mais importante para tudo fluir. Sabe? Então é um sentimento muito, muito ruim, gente. Não sei se vocês já passaram por isso, se vocês têm experiência de alguém que já passou, ou na família, ou no trabalho, mas olha, burnout. Não são só mulheres que passam, homens também passam, mas no meu caso, eu tenho a mim para falar. Fernanda, não sei se já passou. Eu sou o próprio burnout, né? Ai, esse é melhor. Eu sei disso. Eu te acompanho. Frequento sua casa, a gente trabalha junto, eu sei. Às vezes eu penso assim, não sei como é que a Fernanda consegue. Essas multitarefas, prazos, e essa nossa luta, né, também, de sempre estar disponível para ajudar mulheres em estado de vulnerabilidade. Então, isso acaba somando, e aí no final você fala, meu Deus, eu preciso ter
um momento de descanso. Eu queria, assim, acho que o meu sonho de consumo é assistir Sessão da Tarde. Existe sessão da tarde? Eu não, Ah, não, Vai pegar o Netflix agora, Fernanda. é que eu sou da época da Sessão da Tarde. Eu não- também sou, mas não sei se existe ainda. Eu nem sei, não consigo, nem Sessão da Tarde, nem Netflix, nada. Porque é muito pesado mesmo, né? De qualquer forma, estou aqui em pé e sobrevivo a isso, né? E vamos aí, seguindo os dias e o dia que não der mais, eu não sei o que vai acontecer. Então, mas aí está o nosso erro, né? É. Aí está o nosso erro. O que que acontece, né? A gente sai de um período de ambiente privado, ou seja, a mulher só dentro da casa e ela vai para o mercado de trabalho e para sobreviver ao mercado de trabalho, ela assume todas as outras funções. E o que é pior, a crítica maior vem de outras mulheres. Uhum. Isso é o mais triste. Entendeu? Esse é o que mais é o chamado teto de vidro, né? Que nos impede de chegar mais lá, né? De nos impede de chegar em outras funções de direção mesmo, de gerenciamento, né? É o teto de vidro. Você até chega na função, porque por meio. Sabe quem falou isso? A primeira juíza do Brasil, a doutora Auri Moura, ela deu uma entrevista. Eu gosto muito de ler acervo, né? De jornais e tal. Ela deu uma entrevista que dizia o seguinte: ela chegou lá porque prestou um concurso, ainda que tenha sido muito criticada e tal, ela prestou um concurso. Mas para ela sobreviver na sociedade, ela tinha que falar que, além disso, ela era mãe. Porque as próprias mulheres da sociedade, isso eu estou falando no começo, né, dos anos, se eu não me engano, 1930, alguma coisa assim, 39. Então, para ela sobreviver na sociedade, ela precisava provar que ela era mãe também. A maior crítica que ela sofria era das mulheres. Entende? Então, aí o que, que a gente faz? A gente soma tudo para ser menos criticada. E chega no ponto que a Fer está falando. Né? Ah, eu vou aguentando. Não. E aí eu vou falar de alguém que agora não. Por exemplo, eu fui para a reserva em abril desse ano. No começo eu me senti estranho. Porque eu não tinha aquele compromisso de acordar às 5 horas da manhã e ter que sair e fazer alguma coisa. Né? Eu não tinha um acúmulo de telefonemas, eu não tinha mais coisa para resolver, planejamento para fazer. Né? Puxa, eu comecei a me sentir mal. Olha que coisa Você estranha. começou a se cobrar Por por que não que eu estar fazendo por aquele não estar tanto de coisa. fazendo. Exatamente. Entendeu? E isso é muito ruim. Isso deveria ser salutar, né? A gente Sim. deveria falar, opa, peraí, eu já contribuí. Não que eu não faça mais nada, Não, mas sim. não, eu tô me cobrando porque eu deveria estar super ocupada. Que é o que você está falando. E a doutora Gabriela? É, assim, como eu falei, né, eu tento botar as coisas muito dessa forma de divisão em casa, né? Para mim é uma realidade. E eu tento também simplificar muito as coisas, sabe? Então, assim, tudo que dá para simplificar no meu dia a dia eu tenho simplificado. E eu vejo, assim, por exemplo, redes sociais eu até saí, porque eu via que as pessoas começam a colocar uma série de coisas que você tem que fazer. Então, você tem que treinar todo dia, não sei quantos minutos. Você tem que tomar o suco verde de não sei quanto, não sei o que lá. Aí você tem filho, aí eu brinco, bem na minha vez de ter filho, você tem que ser pedagoga, a criança não pode ver tela hora nenhuma, a criança tem que comer, não sei o que, não sei o que. Claro que tem que ter os cuidados, óbvio, mas eu digo assim, tudo tá muito engessado. Então, se você entrar nessa parafuso de tanto de coisa que as pessoas vão acrescentando carga que você tem que fazer. Impostos, são impostos a você de Exato. forma. Você não. Então, assim, o que eu faço hoje é o máximo de coisa que eu sinto que dá pra soltar, eu solto, sabe? E assim vou, memória péssima, tudo anotado. mais E seguir na saudável. vida. Mas porque eu vejo isso, se a gente ficar também tentando abraçar tudo, não dá. Eu acho que muito também dessa coisa do. A gente tem que. Eu, pelo menos, tenho. Hoje em dia, eu tenho essa máxima de. Não é que eu não consiga fazer determinada coisa, mas vai me custar um preço muito alto que eu não quero pagar. Então, a gente, às vezes, tem essa questão de não querer. Mas você dá conta de fazer aquilo, mas você dá conta de. Eu dou conta. Eu tenho certeza que o que eu me propuser a fazer, eu vou dar conta de fazer. Mas hoje eu escolho mais o que fazer, porque eu vejo que vai me custar um preço muito alto, sabe? Então. Ou você pode escolher também o hoje eu não quero, vou É fazer isso. amanhã, ou talvez semana que vem, vou me dar é até ruim falar, vou me dar o luxo de não fazer ruim, vou me dar o direito de não hoje eu fazer. quero fazer isso e isso.
e quero descansar, eu quero cuidar de mim, quero cuidar do meu Assiste Sessão da filho, Tarde, né? assistir sessão da tarde. Eu vou fazer isso depois. E É. nós somos cobradas por isso. Tem Só Então a gente tem que todo. falar assim, Sabe hoje qual é o não. pensamento mais cruel da atualidade? E eu acho isso terrível, porque está atingindo os adolescentes. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Isso é a coisa mais Ah, criminosa. Né? Exatamente. Essa é a coisa mais criminosa que a gente pode falar para alguém. Verdade. Totalmente. A gente vê, é interessante, né, você ver isso. é, Você vê essas grandes influenciadoras, essa geração nova, eu tô super curiosa como é que vai ser para elas, porque você vê aquelas influenciadoras que vendem um estilo de vida que conseguem fazer tudo esses checklist, porque tem quem cuide de casa, quem coordene quem cuida da casa, quem cuide de um filho, quem coordene quem cuida. Então, assim, eu tava vendo a reportagem hoje num jornal até sobre o novo luxo das famílias ultra ricas é ostentar uma família numerosa, porque é o que é aquele intangível que você pode pagar porque você consegue manter sua vida social, sua profissão, etc., porque você tem uma quantia limitada de recurso financeiro para bancar o por trás daquilo. Meu Deus. Então, Orquestrar tudo você aquilo que percebe, você quer. isso não é discutido, isso Mas, é vendido como mas é uma quem é o grande por família trás? amorosa. Né? É. E quem é o por trás? Né? Uhum. É essa pessoa que nós estamos comentando aqui. É essa pessoa Uhum. comum que está somando a economia de cuidado da Sim, casa sim, dela sim, e trabalhando de cuidar da casa alheia sim. e que vai ser a vítima do burnout. Sim. E o que eu acho cruel é isso, que se vende uma imagem na internet que as gerações novas às vezes consomem sem nem perceber do que é que você está falando ali. Porque no fim não está falando sobre família, isso sim sobre dinheiro. É exatamente isso. Assim, é uma coisa, isso é cruel mesmo. E nós, como mães, né, a gente tem que tomar muito cuidado com esses conteúdos, né, que os nossos filhos têm acesso, né? Porque eu brinco que eu não tô 24 horas com a minha filha, né? Então, eu não sei o que, quer dizer, eu sei porque eu tenho o controle agora, né? Mas o que vem de informação para ela, né? E isso é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, sim, uma pergunta que eu preciso fazer para vocês. Né, no entendimento, né, de vocês, o que a gente pode fazer para melhorar essa economia de cuidados? Doutora Gabriela. Eu acho que vem muito disso, se conversar sobre isso, eu acho que já é um grande ponto de se discutir, porque se ninguém fala, ninguém sabe, fica aquela coisa embaixo do tapete que ninguém está discutindo, sabe? Então, eu acho que isso é você passar a discutir o assunto, é passar a pensar, cada qual individualmente, pensar um pouco sua vida e como você pode redistribuir isso, sentar com seu parceiro ou sua parceira para conversar sobre isso, ter cuidado com essa cobrança nos outros e etc. Eu acho que a gente tem que ir mudando o mindset nesse sentido, sabe? De o que é que a gente quer pra gente, o que é que a gente entrega pro outro, o que é que cobra do outro. Em todos os sentidos, entendeu? Então, acho que vai por aí. Sandra. Eu acredito que a gente precisa de uma política pública voltada para isso, né? E a política pública, ela começa nas escolas. A nossa forma de educar, quem sou eu, né? Mas, enfim, quando a gente começa a pesquisar muito, a gente verifica que a educação no Brasil, ela precisa de uma reforma gigante, né? A gente não precisa decorar, né? E a gente ainda tem eu falo isso porque minha filha está prestes a prestar o vestibular e eu sei o quanto é difícil, né? Ela tá aprendendo coisas que nunca mais vai usar na vida, mas naquele momento do vestibular ela vai ter que saber fazer. Mas a gente precisa pesquisar. Eu acho que é fundamental que as nossas escolas sejam fontes de pesquisas, bases de pesquisas, né? Uhum. E trazer esse tipo de assunto para que isso seja discutido em sala de aula. Entendeu? Em todos os níveis. Em todos os níveis. Então, isso tem que ser uma política pública. Não pode ser algo extraordinário. Ah, vamos eleger o mês do burnout, por exemplo. Né? Pronto, naquele mês a gente faz. Não. Tem que ser contínuo, né? Política dia a dia. pública. Isso, política pública na educação, política pública na saúde, né? Porque o profissional da saúde tem que saber como receber esse paciente do burnout, né? E é uma vivência, uma Exatamente, coisa atual, não é uma coisa inexistente, é uma coisa que está aí no dia a dia de todo mundo que a gente vê. E parar eu vejo aí nos nossos núcleos, né? E nós temos que parar de ficar valorizando a supermulher. Isso é fundamental.
né? Sabe aquela, como que é? Mulher Maravilha? Sim. Né? Quando saiu o filme, todo mundo virou Mulher Maravilha, né? Era camiseta, era, né? Corrida. Mulher Para Maravilha, tudo quanto mas é lado. é um custo muito alto para ser Mulher Maravilha. Entendeu? Eu acho que a E gente a precisa Mulher mudar isso Maravilha aí. sempre aparece muito bonita, com o cabelo arrumado, Unha com unha feita, feita, toda filhos. perfeita. Não, ninguém sabe o custo que é pra gente estar naquilo dia a dia com todas as nossas tarefas diárias que a gente tem pra gente estar sempre bem. E a gente não quer estar sempre bem. Tem dia que a gente fala assim, hoje deu, hoje eu não quero, igual a gente estava falando, hoje eu não quero mais nada, eu quero para minha casa, ligar minha televisão, ficar na minha solitude, que foi o nosso tema do podcast passado, do episódio passado, ficar quieto na minha, sem fazer absolutamente nada, com minha roupa, com meu pijaminha, enfim. É isso que a gente precisa também, a gente merece. É o que eu acho. É. Eu também acho que a gente tem que começar a mudar um pouco, né? Políticas públicas têm que vir para diminuir essa diferença que já vem em gerações, passando de gerações para gerações, e com a política pública, junto com a informação, com a educação, a gente tentar sempre melhorar, né, e trazer uma condição melhor para a vida da mulher. Porque realmente nós somos mulheres, nós sabemos exatamente, né, como é qual é a nossa situação, como nós vivemos. E fora isso, né, doutora, a senhora que está num fórum, vendo muito de perto essas situações de famílias, de mulheres, é, é muito complicado, né? A gente ver as situações e não poder e ser limitadas, né? Nós temos um limite. Como é que você vê essa situação junto com a sua profissão? É, é interessante isso, porque como não é um tema que as pessoas debatem nem jogam luz, e como a própria Érica trouxe, as pessoas não sabem. Então, assim, eu não recebo no Ministério Público essa demanda em relação a isso, sabe? E ainda assim, se você for ver a nível de jurisprudência, é muito raro você ver, por exemplo, algum cuidador familiar pedir uma pensão, etc. É um case muito diferenciado. Eu, na minha vida profissional, por exemplo, eu nunca vi. Uhum. Apesar de que, se a gente for parar para pensar juridicamente, É possível. daria, exato, daria, não é? Sim. Mas na prática a gente não vê, mas eu acho que é por isso, não se fala sobre isso, né? Então nos joga luz. Então na prática, no dia a dia ali, eu pessoalmente, um pouco mais de 10 anos de carreira, nunca vi. Interessante, ó. Ah. É isso. Estamos caminhando para o fim, né? Uma pena, porque, nossa, que papo gostoso, É. Passa rápido. né? É A gente- informativo, a troca de experiência é o que a gente quer aqui com o nosso podcast, trazer pessoas com temas atuais, sabe? E que as pessoas não têm conhecimento do que é, né, Fê? E com experiências diferentes, com pontos de vista diferentes, concordando e discordando uma da outra, sabe? É isso que a gente quer trazer para quem está assistindo a gente. Eu quero aproveitar antes do nosso encerramento e pedir, ó, nós vamos colocar aqui, gente, os nossos canais, nossas redes sociais, nosso Instagram. A gente vai colocar nosso canal no YouTube aqui para vocês seguirem a gente, compartilharem e comentarem se tiverem vontade, tá? Porque a gente está aqui para dividir com vocês esse momento e agradecer vocês que assistiram a isso com a gente. É isso mesmo. Faço da palavra da Érica as minhas. Mas, encerrando, né? Eu vou passar a palavra para as nossas belíssimas convidadas de hoje, para que façam suas considerações finais e vamos pro final. Se vocês quiserem deixar uma palavra, uma frase que vocês acham interessante para o tema de hoje, fiquem super à vontade, meninas. Não, acho que eu encerro aqui essa fala para a gente pensar um pouco, assim, aproveitar a oportunidade de conhecer sobre isso e pensar um pouco nisso para a gente, para o próximo, gerações que a gente está educando e construindo, para que a gente realmente venha a ter umas novas gerações de adultos funcionais. Sim, adultos funcionais. Para que essa carga realmente venha mesmo se diluindo, né? Assim, e resolvendo nesse sentido. Reitero aqui o agradecimento à participação, como sempre, um prazer estar com vocês. E é isso. Obrigada. Eu quero dizer que esse tema de hoje não pode parar aqui. Ele é fundamental para reduzir a desigualdade de gênero. E reduzindo a desigualdade de gênero, a gente vai acabando com a violência contra a mulher. Então, uma coisa puxa a outra, né? A gente Sim. precisa falar sobre isso, né? Porque ainda nós temos um índice muito grande, né, de mulheres que sofrem violência
em razão da desigualdade, e essa desigualdade é muito calcada na invisibilidade da economia de cuidado. E, por fim, eu quero agradecer, é sempre um prazer estar aqui com vocês, agradecer, né, estar aqui do lado da doutora Gabriela, que é uma pessoa maravilhosa, Fer, uma guerreira, né, mas eu digo guerreira não no acúmulo, mas em acreditar num propósito, né? Érica, obrigada, né, por proporcionar essa possibilidade de estar aqui. Obrigada, gente, né? E é isso. Muito obrigada. Até o nosso podcast próximo. Nosso Resenha com Resenha com Elas. elas.